Alunos, vamos para mais uma aula de matemática? Isso. Sequência 3, aprender sempre. Nós estamos trabalhando, como você viu nas aulas anteriores, nós estamos trabalhando ângulo inscrito numa circunferência. Também estamos falando de arcos, que é um comprimento. E eu estou trazendo um exercício aqui, que é muito importante, é exercício de vestibular, de Enem, de concursos importantes. Eles aparecem sempre. Então, nós vamos precisar aqui, se você não viu a aula anterior, que está aí no grupo, volte lá que nós vamos precisar falar do ângulo inscrito na circunferência. É uma parte da solução, não é só isso. Eu vou ler o texto aqui e depois vou mostrar para você como nós vamos resolver. Se você já folheou o seu material, já deve ter encontrado esse exemplo aqui. Se você já resolveu, parabéns. É um exercício de nível, eu posso dizer assim, difícil, tá? Uma pista circular, estou lendo lá a página 95, exercício 3, Enem 2019. Uma pista circular determinada por duas circunferências concêntricas. Circunferências concêntricas é quando tem uma dentro da outra. Assim você entende com mais facilidade. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginásticas localizados nos pontos P, Q e R. Então, nesses pontos P, Q e R serão colocados aparelhos de ginástica. Então, a pessoa vem correndo e deve saltar aquilo ali, né? É uma ideia. Olha o que está acontecendo aqui nas informações. O segmento RP, ou seja, daqui até aqui, é o diâmetro da circunferência interna. Sim, é o diâmetro. Está dividindo ali a circunferência interna bem no meio. Nós vamos ter que desenhar aquilo ali, para poder entender com mais facilidade. O ângulo PRQ, olha, PRQ. Veja que o chapeuzinho está no R, então vai estar aqui, ó, a definição. Ele vale π sobre 5. Está em radianos aqui, tá? Não está em graus, está em radianos. Uma pessoa, ou seja, para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência no sentido anti-horário. Então a pessoa vai sair daqui e vai para cá. Ela vai andar isso aqui, esse arco. Ela percorrerá uma distância em quilômetros igual a... Aqui temos as opções e eu já resolvi previamente, coloquei aqui. É 0,12 π quilômetros, já que a unidade é quilômetros. Mas nós vamos ver como se chega nisso aí, tá? Não é tão simples, tá, gente? E outra coisa, não adianta a gente fugir desses exercícios mais difíceis, tá? Você não pode terminar o ensino médio na parte de geometria e não saber resolver esse tipo de situação. Vamos lá, então. O texto diz que de P a R tem o diâmetro, certo? Então, eu já tracei aqui, é o diâmetro. Disse que o raio é 0,3, então aqui está o centro da circunferência menor, tudo isso se refere à circunferência menor. Então, aqui está o centro, então aqui tem um raio. Como é raio aqui, como é raio aqui, enfim, infinitos raios. E ele mede 0,3 km. Ele disse também que o ângulo PRQ, ó, está lá no texto, é π sobre 5. É esse aqui, ó, π sobre 5. Então, olha o que acontece. Nós vamos precisar dessa propriedade aqui, ó. Essa propriedade aqui, ó. Ângulo inscrito em uma circunferência. Porque, olha, quando eu tenho um ângulo inscrito, e esse ângulo está vendo esse arco aqui, ó. Veja aqui, ó. Já comentamos bastante na aula anterior. Mas há um ângulo central. E esse ângulo central também está vendo esse mesmo arco. Olha o que acontece. Esse ângulo aqui, que é o beta, está sendo chamado de beta aqui, é exatamente a metade desse aqui. Então, se aqui for 100, aqui é 50. Se aqui for 120, aqui é 60. Então, beta é igual a alfa dividido por 2. Então, nós vamos precisar dessa informação, dessa propriedade, para resolver isso aqui. Por quê? Porque ele deu esse ângulo aqui, ó. E veja que esse ângulo, π sobre 5, ó, π sobre 5, olha aqui que ele está vendo aqui. Ele está vendo esse arco aqui, ó.
Mas esse ângulo central aqui, ó, que você tem que deduzir ele, também está vendo o mesmo arco. Então, essa propriedade se aplica aqui. Esse ângulo aqui é exatamente a metade desse aqui. É a propriedade. Então, sabendo isso, eu consigo resolver o exercício. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu vou, para começar, determinar isso aqui. Eu vou usar a propriedade, depois eu tenho que fazer um outro trabalho aí para encontrar uma relação que está ligada também à trigonometria. Mas sem problema. Vamos então fazer essa relação. A propriedade diz que beta, que é o ângulo inscrito na circunferência, que vai ser o π sobre 5. A letra não importa, viu, gente? Eu só estou colocando aqui porque está lá na propriedade. Beta é igual ao alfa dividido por 2. Vamos trocar. O nosso beta é π sobre 5. É igual ao alfa dividido por 2. Bom, temos aqui uma proporção, então a gente multiplica cruzado. Então vai ficar 2π, ó, multiplica em cruz. 2 vezes π, 2π. É igual a 5 alfa. Eu quero isolar o alfa, então passo para cá. Deixa eu melhorar o alfa aqui, né? Alfa. Então esse vai dividir. É 2π dividido por 5. Vamos parar aqui. Eu sei que esse ângulo é isso aqui. Agora, como que eu descubro esse arco aqui? Tem uma maneira de desenvolver uma fórmula, tá, gente? Então, eu vou desenvolver e você vai poder usar depois, quando você quiser saber, você conhecer esse ângulo e querer saber quanto mede esse arco, seja que tamanho for. A fórmula serve para toda situação. É o seguinte, vamos prestar atenção só aqui, ó. Esse raio e esse arco. Na trigonometria, esse raio ele tem medida 1. Tem medida 1. Então, eu vou desenvolver uma regra de 3, trabalhando com esse raio em relação a 1 e esse arco em relação a esse ângulo. Regra de 3, grandezas diretamente proporcional. Quanto mais aumenta esse ângulo, mais aumenta esse arco. Então, grandezas diretamente proporcionais. Então, vamos lá. O raio, atenção aí, tá? O raio está para 1, como eu falei, na trigonometria está definido que é 1, e quem já viu trigonometria sabe por quê, não vou me aprofundar agora. O raio está para 1, assim como esse arco que vai de P a Q, que é a distância que o cidadão vai andar, é a pergunta do exercício, que eu estou chamando de L aqui, para não ficar com muita letra. Tudo isso aqui é L. Assim como o L está para quem? Está para esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo alfa. Olha aí. Então, como são grandezas diretamente proporcional, a gente multiplica cruzado. Eu estou desenvolvendo a fórmula, tá? Então, eu vou multiplicar L vezes 1. L vezes 1 é L. Já multipliquei aqui. E aqui só dá para deixar junto. É alfa vezes raio. Olha, uma fórmula prontinha para mim calcular aquele arco ali, que é a distância que alguém vai andar no sentido horário, de P aqui. L vai ser o arco, é a resposta. É só multiplicar o ângulo por esse raio, que eu também já sei. E o ângulo eu encontrei, ó, é 2π sobre 5. Então vamos lá. O arco é alfa, foi esse ângulo que eu encontrei, 2π sobre 5, vezes o raio. O raio foi dado, é 0,3. 0,3. Então, o arco, ele é representado por L, tá, gente? É muito fácil confundir, mas nos livros aparece com esse L. Então, o que vai acontecer? Eu vou multiplicar 2 vezes 0,3, tem o π, isso dá 0,6 π, e vou dividir por 5.
Tá? Você pode dividir tirando essa vírgula, jogando essa vírgula para cá. Para isso tem que multiplicar por 10. Aí fica 6, mas tem que multiplicar embaixo. Então fica 6 sobre 50. Não tem jeito, ou então monte a continha. Você vai dividir 0,6 por 5. Isso dá exatamente 0,12. Como tem o π lá, o π fica aqui. O exercício não pediu para transformar. Então, L é igual a 0,12π. E L, aqui, para nós, é a distância que vai de P aqui. É a pergunta do exercício. Quer ver? Deixa eu voltar aqui. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q, nessa circunferência, parari parará, em sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetros de 0,12π. 0,12π é o nosso L. Tá? Tá aí. Pessoal, gravem esse exercício mais uma vez, coloque no seu material, veja outros exemplos, né? Até mesmo na internet, de como faz esse tipo de exercício, tá? Praticando também você vai compreender.